Convido-vos mesmo sentados a abrirem as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Permitam-me começar com uma pergunta. Qual é o maior problema da nossa sociedade? Qual é? A querer nos jornais e nos noticiários em 2020 e 2021, a pandemia foi o nosso maior problema. Fomos informados diariamente acerca do número de infectados, daqueles que se encontravam hospitalizados, nos cuidados intensivos, bem como o número diário das mortes causadas por este coronavírus. Depois da pandemia, em 2022, os noticiários passaram a relatar em pormenor a invasão da Rússia na Ucrânia. Ouvimos chocados os relatos das incursões, dos ataques e contra-ataques, dos feridos, das mortes, dos desalojados. Falámos, claro, acerca das consequências económicas mundiais, dos preços galopantes, até que no dia 7 de outubro de 2023, a guerra na Ucrânia passou também ela para segundo plano, quando um ataque de um grupo terrorista causou o pânico em Israel e que lançou mais uma vez aquela zona numa guerra sangrenta e sem fim à vista. Na agenda social, na agenda política, nós continuamos a ouvir notícias de corrupção e escândalos. Ouvimos falar de desafios económicos como a desigualdade ou a discriminação. Discutimos problemas ambientais, como as mudanças climáticas ou a destruição dos ecossistemas. Enfrentamos problemas crónicos como a pobreza, a segurança, conflitos internacionais, questões como liberdade e educação. De todos estes ou outros, qual é para ti o maior problema da humanidade? E, ao mesmo tempo, qual pensas ser a solução para este problema? Deixem-me colocar talvez uma aplicação um pouco mais pessoal. Qual é o maior desafio que tens enfrentado na tua vida? Como é que tens enfrentado esses desafios? Em quem, a quê recorres tu nesses momentos de dificuldade? Sabem, como nenhuma outra coleção de livros alguma vez escritos, a Bíblia fala acerca de todos estes problemas, todos os problemas que a humanidade enfrenta. E aprendemos neste conjunto, nesta coleção de livros, a que nós chamamos a Bíblia, que aquilo que nós enfrentamos hoje não é realmente nada verdadeiramente novo. Doença ou morte, desigualdade ou discriminação, corrupção e pobreza, segurança e guerra, liberdade ou educação, até mesmo problemas ambientais. Nenhum destes assuntos são novos. A Bíblia fala acerca de todos eles. É por isso que nós encontramos nesta mesma coleção de textos, num livro chamado Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, estas palavras. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isto se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. É verdade que cada geração enfrenta desafios novos que lhes são próprios. Mas, na verdade, se olharmos à gênese e aos problemas propriamente ditos, eles não são assim tão diferentes do que os nossos antepassados viveram. E, ao mesmo tempo, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, não apenas nos apresenta os problemas, apresenta-nos e dá-nos a solução. A Bíblia oferece-nos um correto diagnóstico, mas também a solução para esses problemas. Sabem, quando nós vamos a uma consulta médica, nós apresentamos aos médicos os sintomas que nós sentimos, certo? Muitas vezes temos algum problema, não sabemos qual é o problema que é, mas vamos ao médico para que ele possa diagnosticar esse problema. E a razão pela qual vamos ao médico é porque ele tem esse conhecimento e essa capacidade para determinar qual é o nosso mal
para que nos dê o correto tratamento para esse mal. Como um bom médico, a palavra de Deus faz uma distinção clara entre aquilo que são os sintomas e os sinais e a verdadeira doença. A Bíblia ensina-nos de forma clara a razão pela qual a humanidade nunca será capaz de resolver os seus problemas. De acordo com a palavra de Deus, a humanidade é capaz de reconhecer os sintomas e os sinais da sua doença, certo? As pessoas, em termos gerais, conseguem reconhecer os problemas de corrupção, ou os problemas ambientais, ou os problemas de guerras e outros problemas, mas não têm, nem têm sido capaz, em toda a sua história até hoje, sido capaz de resolver esses mesmos problemas. E a razão pela qual os problemas da humanidade, em essência, eles são universais, é porque os nossos problemas são universais. Nós identificamos os sintomas, mas lembrem-se que uma doença não se combate através dos seus sintomas. Se estivermos com uma doença grave, o facto de tomarmos um Benuron para as dores não vai resolver o problema da nossa doença grave. Apenas vai tratar ou melhorar os sintomas. Mas a Bíblia apresenta-nos a solução. É por isso que os cristãos celebram o Natal. A história do Natal é a resposta de Deus ao maior problema da humanidade. A razão pela qual os cristãos celebram o nascimento de Jesus há cerca de 2000 anos na Palestina é porque o nascimento de Jesus é a solução para o nosso maior problema. Na verdade, notem, nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu, não existe nenhum registro histórico que nos permita identificar com certeza o dia em que ele nasceu, mas o nascimento de Jesus é uma evidência histórica. Ainda hoje, lembrem-se, ela determina os nossos calendários. No momento em que Jesus nasce, a história fica dividida entre o tempo antes de Jesus e depois dele. Antes de Cristo e depois dele. E o Natal continua a ocupar um espaço central na nossa fé. O Natal é o começo das boas notícias. O Natal é o anúncio da resposta ao nosso maior problema. E é aí que gostaria que pudessem ler comigo a palavra de Deus, pudessem acompanhar esta leitura que encontramos em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Diz-nos assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estes pequenos versículos, este pequeno trecho está incluído numa carta maior, que nós conhecemos como a carta aos Hebreus, e se pudéssemos sumarizar de forma simples, sintetizar de forma simples esta carta procura argumentar que Jesus é a única solução para os problemas da humanidade e que por isso nós devemos colocar toda a nossa confiança nele. De que Jesus é a única e suficiente resposta para o nosso principal problema. Esta carta foi escrita para cristãos. O objetivo do autor, enquanto ele a escreve, é exortá-los à fidelidade. É o ensino acerca da pessoa do Senhor Jesus, que é repetidamente intercalado com avisos e exortações à fidelidade. Vemos isso no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 10 e capítulo 12. Para que os cristãos não abandonem Jesus por outras coisas, ou não procurem acrescentar a Jesus, que é suficiente e excelente, e lhe acrescentem outras coisas que não são necessárias. O propósito é avisar esta segunda geração de crentes de não desviarem os seus olhos e a sua confiança do Senhor Jesus. De que o Senhor Jesus é tudo o que eles precisam. Nós não sabemos, de facto, de forma precisa, o que é que estava a levar estes crentes a afastarem-se de Jesus, da fé dos seus pais. Temos algumas pistas no texto que talvez nos indiquem que eles estavam a ser pressionados e estavam a ser perseguidos para que voltassem às práticas judaicas antigas. Mas o facto é que, de uma forma ou de outra, eles estavam a ser tentados, tal como nós podemos ser tentados.
a fazer Jesus menos do que aquilo que Ele é. Também nós, no meio da nossa vida, dos desafios que nós temos de enfrentar todos os dias, somos muitas vezes tentados a esquecer que Jesus é tudo o que nós necessitamos. Somos tentados a esquecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Muitas vezes, ao enfrentarmos as dificuldades no nosso dia a dia, somos também nós tentados a confundir os sintomas com a doença. Por isso, a lembrança do nascimento de Jesus é tão importante. O facto de Jesus ter nascido é prova de que nós necessitamos dele. Sabem, se nós pudéssemos resolver os nossos problemas por nós próprios, nós não precisávamos que Jesus tivesse nascido. O texto que nós acabamos de ler convida-nos a recentrar a nossa atenção naquilo que é mais importante. A estrutura destes 3 versículos é relativamente simples, é a estrutura também do sermão hoje. Vamos ver, número 1, as razões, vamos ver, número 2, as exortações, e depois, número 3, vamos ver o propósito. As razões, as exortações e o propósito. Vejam os versículos 14 e 15, o nosso primeiro ponto nestas razões. Que a Bíblia é muito clara acerca do maior problema da humanidade. E deixem-me colocar da forma mais simples possível. O nosso maior problema não são as nossas circunstâncias. Somos nós próprios e o nosso pecado. O nosso maior problema é que nós nos rebelamos contra Deus. O nosso problema é que Deus nos criou-nos para termos um relacionamento perfeito com Ele, mas nós preferimos a autossuficiência. Preferimos dizer que não precisávamos dele. Preferimos desobedecer-lhe. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Lemos isto em Romanos 3, 23. Estamos separados de Deus, estamos condenados e esse é o nosso maior problema. Tudo o que nós vemos nas nossas circunstâncias, nas circunstâncias da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos problemas sociais, são consequência ou sintomas desse mesmo problema, que é o pecado. E precisamos de alguém que possa fazer o que nós não conseguimos alcançar. Nenhum de nós aqui alguma vez conseguiu ser perfeito, nem a sociedade humana alguma vez conseguiu resolver de forma perfeita os seus problemas. Existem momentos na história que são mais calmos que outros, mas uma e outra vez voltamos aos nossos problemas, porque o problema está lá, o maior problema está lá, que é o nosso pecado. E ninguém alguma vez foi capaz de resolver o nosso pecado. Nenhum sacerdote, diz-nos Hebreus, foi capaz de resolver o nosso pecado. Nós precisamos de alguém, como diz o versículo 15, que se possa compadecer das nossas fraquezas, mas sem pecado. É por isso que esta epístola, esta carta, chama a Jesus um grande sumo sacerdote. O melhor sacerdote. Vejam o versículo 14. Sabem, o sacerdote tinha a função de fazer a mediação entre Deus e o povo. No passado, Deus tinha dado ao povo sacerdotes, mas o problema destes sacerdotes que Deus tinha dado ao povo é que todos eles eram pecadores. Mas Jesus, diz-nos a Bíblia, é este sumo sacerdote. Um sacerdote que é melhor do que os anjos. Um sacerdote que é melhor do que Moisés ou Josué foram. Um sacerdote que é melhor do que qualquer outro que tinha existido até então. De que Jesus não tem equiparação. De que Jesus é insubstituível. De que, na verdade, todos esses mediadores, eles mesmos, precisavam deste sumo sacerdote para a sua salvação. E sabem, Jesus não apenas nos representa perante Deus. Este homem, Jesus, diz o texto, ele pode compadecer-se como nenhum outro. Sabem, Jesus pode entender-nos e pode compadecer-se de nós. Porque ele foi como nós. O autor já tinha afirmado isto no capítulo 2, versículos 17 e 18, quando diz: pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Sabe, irmãos, era necessário que Jesus fosse como nós em tudo, fosse semelhante aos seus irmãos.
Vejam o que o autor afirma aqui no capítulo 4, no versículo 15. Notem bem, para vosso encorajamento. Diz-nos assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Literalmente o que o texto diz é assim: Jesus foi tentado em todas as coisas e da mesma forma, mas sem pecado. Notem, ele foi tentado em todas as coisas. O que significa que Jesus foi tentado em todas as áreas que um ser humano é tentado. Não significa que ele foi tentado em todos os pormenores. Mas temos de ter em conta e lembrar-nos que a natureza do pecado e a fonte da tentação é igual, independente da forma como ele se manifesta nas nossas vidas. A origem da tentação é a mesma. Porque a origem da tentação está em desconfiar ou não acreditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz-nos que Jesus pode simpatizar connosco, porque ele sabe o que é ser tentado. E que ele foi tentado de forma tão abrangente como qualquer um de nós. Irmãos, notem isto, as tentações de Jesus não foram um teatro. Elas foram reais. Jesus sentiu na sua fraqueza humana. Ele foi tentado a ceder à tentação. E é por isso que ele pode compreender, mas pode ao mesmo tempo ajudar, porque ele não teve pecado. Diz-nos que Jesus, notem que foi tentado da mesma forma. Jesus não pecou porque ele era perfeito e justo. Não porque ele não tenha sentido as tentações que nós sentimos. Ele sentiu a fraqueza humana. Ele sentiu a fraqueza da carne. A sua vontade na sua condição humana nem sempre foi a do Pai. Lembrem isto, irmãos, que na sua tentação ele soube confiar. Ele soube confiar que o Pai sabia o que estava a fazer. Por isso Jesus pode dizer que a sua vontade não é ir para a cruz. Mas depois acrescenta: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Jesus sabe o que é a tentação. Jesus sabe o que são as nossas lutas. Jesus sabe as nossas dificuldades. E é por isso que ele é um sumo sacerdote que pode compreender-nos e compadecer-se de nós. E melhor ainda, porque nos diz o texto, e essa é a grande diferença, é que ele não pecou. Na sua humanidade, Jesus foi diferente de nós em duas coisas. Na sua concepção virginal e no facto de não ter pecado. A primeira, a sua concepção, fez com que ele não recebesse a nossa natureza pecaminosa. Ele foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria e por isso não nasceu com uma natureza pecaminosa. Em segundo lugar, ele nunca pecou. O que permite, quando nós somos unidos a ele pode de facto representar-nos de forma adequada. É apenas em união com Jesus que nós podemos ser aceitos por Deus, porque ele é perfeito. E ao mesmo tempo Jesus não é um sacerdote qualquer. Sabem, um sacerdote levita, um sacerdote no Antigo Testamento, ele representava Deus no meio do povo e levava o povo a Deus, mas ele tinha que apresentar sacrifícios. Jesus é um sacerdote diferente, porque ele é um mediador melhor. Ele é um mediador, diz-nos o texto, que entrou nos céus, que tem acesso direto a Deus. E diz-nos o texto que Jesus é um sumo sacerdote melhor, porque ele não apresentou apenas um sacrifício. Ele mesmo foi o sacrifício. Entendem, irmãos? Ele não apenas procurou representar-nos diante de Deus, mas de forma perfeita ele ofereceu-se por nós e em nosso lugar. Irmãos, o Natal é uma celebração porque Deus fez-se homem para morrer pelos homens. O Natal é uma celebração porque significa que Deus se tornou homem para fazer o que nós não seríamos capazes de fazer e morrer naquela cruz no nosso lugar. O Natal é uma celebração não porque o devemos romantizar. O Natal é o começo da humilhação do Filho de Deus, que culminará naquela cruz. Nas palavras de John Piper, diz-nos assim, e cito: para que Jesus pudesse sofrer e morrer, ele tinha de o planear com antecedência.
Porque enquanto o Logos, ou a palavra, o verbo, que existia antes da criação, ele não podia morrer. Ele era imortal. Ele não tinha um corpo. Ele não poderia morrer. E ainda assim, ele queria morrer por ti. Então ele planeou tudo ao revestir-se a si mesmo de um corpo para que pudesse ter fome, sentir-se cansado, ter pés doridos. A encarnação é a preparação das terminações nervosas para os pregos. Isto é o que a encarnação é. A encarnação é a preparação de uma cabeça para que os espinhos a pudessem perfurar. Ele precisava de costas largas para que pudesse haver lugar para o chicote. Ele precisava de pés para que houvesse lugar para os pregos. Ele precisava de um lado para que pudesse haver lugar para a lança perfurar. Ele precisava de uma face para que Judas o pudesse beijar, para que houvesse lugar para a cuspidela dos soldados escorrer. Ele precisava de um cérebro e de uma espinal medula, sem vinho misturado com fel, para que o requinte da dor infligida fosse completamente sentida. Meus irmãos, celebremos a nossa salvação. O nosso Deus tornou-se homem para nos dar a salvação. Ele não é um Deus distante. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. O nosso Deus tornou-se homem para morrer por nós. Independentemente do que possas estar a passar neste momento, independentemente das tuas circunstâncias, da dor, do sofrimento que possas estar a enfrentar. Deves saber que Deus não é um Deus distante. O Senhor Jesus pode compreender-te, porque Ele se fez homem. Ele sofreu. Ele foi tentado como tu e eu. Neste Natal pode ser que não sintas que seja uma noite de paz ou uma noite de amor onde todos dormem ao redor. Mas deixa-me dizer-te que também não o foi para Jesus. Ele nasceu em humilhação, numa estalagem em Belém, colocado numa manjedoura. Ele foi tentado, ele sofreu, e não existe circunstância na tua vida que ele não compreenda. Jesus é o grande e perfeito sumo sacerdote que entrou nos céus. Ele é perfeito e compreende-nos e compadece de nós. É porque isto é verdade que nós temos estas exortações. Ponto número 2. Vejam a primeira exortação. Porque isto é verdade. Diz-nos, segunda parte do versículo 14, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque Jesus é Deus feito homem, a única esperança para a humanidade. Então Ele é digno da nossa confiança. É Jesus e apenas Jesus que é o caminho. É Jesus e apenas Jesus que é a verdade. É Jesus e apenas Jesus que é a vida. Irmãos, nós não afirmamos que Jesus é o único caminho para Deus por capricho, mas por ser verdade. Se Jesus é quem afirmou ser, então significa que desprezar, ou esquecer, ou distorcer quem Jesus é, não é apenas uma diferença de opinião. É uma sentença de morte. Porque abandonamos aquele único que nos pode dar vida. É neste contexto que o autor diz: retenhamos a nossa confissão. O assunto é de vida e de morte, não é um assunto secundário. Este é o propósito principal deste autor: é exortá-los, é abaná-los, é chamá-los à atenção. O autor não quer apenas dar-lhes alguns conselhos. Os avisos aos hebreus são contundentes e são urgentes, como nós queremos que sejam urgentes hoje mesmo. E são urgentes para nós, e em especial para a nossa geração. Nós que temos tendência a relaxar, nós que temos tendência a relativizar a verdade. Quando o autor diz retenham, reter é abraçar, reter é amar, é estimar, é proteger, é guardar com cuidado. Nós queremos continuar a afirmar a nossa fé, porque ela é vida. Nós afirmamos com convicção e alegria: Deus fez-se homem para salvar os homens. Nós afirmamos sem vergonha:
Este que é um escândalo, mas que também é a nossa esperança. Jesus é o único no qual há salvação. É importante entender a verdade que está a ser afirmada. Porque muitos querem a graça de Deus, mas o texto aos Hebreus ensina-nos que não é possível entrar no trono da graça sem conhecer, sem acreditar e sem confiar na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Vejam a segunda exortação, a segunda parte do versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça. Lembrem-se, não é possível entrar na presença de Deus sem, versículo 14, reter a confissão. Não acreditar em quem Jesus é. Não acreditar na sua verdadeira humanidade. Não é apenas um pormenor. É uma sentença de morte. Se Jesus não é Deus encarnado, então o Natal não pode ser uma festa. Se Jesus não é o Deus que se fez homem, então não existe um mediador perfeito entre nós e Deus. Não existe este sumo sacerdote. Não existe quem nos represente e nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Porque se Jesus não sofreu, se Jesus não morreu no nosso lugar, então não pode haver perdão para os nossos pecados. Mas se Jesus, sendo Deus, se tornou um ser humano como tu e eu, então na sua perfeição, naquilo que nós chamamos na obediência ativa e passiva do Senhor Jesus. O que é que isto significa? Na sua obediência ativa em tudo aquilo que ele obedeceu e na sua obediência passiva ao entregar-se para ser morto, para ser sacrificado no nosso lugar. Então, se Jesus é de facto o Deus tornado homem, então ele pode estar no nosso lugar. Jesus pode ser o nosso mediador. Ele pode interceder por nós. Ele pode ser compassivo conosco. Ele pode entender-nos. Ele pode, através do poder que conquistou, ser misericordioso, ser gracioso. Ele pode consolar-nos. Primeiro porque ele foi como nós, ele experimentou as nossas fraquezas. E em segundo lugar porque, ao ter vencido a tentação e a morte, ele conquistou o poder sobre todas as coisas. Irmãos, Jesus é o único. Ele pode, de facto, compadecer-se de nós. Porque ele tornou-se como um de nós. Meus irmãos, todos nós, de formas diferentes, em momentos diferentes, em graus diferentes, mas todos nós somos tentados, nos momentos de maior dificuldade, a perguntar onde é que Deus está no meio do nosso sofrimento. Na realidade, não é por acaso que o problema do sofrimento continua a ser uma das maiores questões para a fé cristã. Aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de abandono, de incerteza, de dúvida, é inerente à condição humana, na nossa fraqueza. Estes sentimentos não são em si mesmo pecado, notem. Podem ser pecado quando eles se materializam em falta de fé ou em falta de confiança. Mas lembrem-se que Jesus também questionou. Jesus também se sentiu abandonado e nunca pecou. Que ele confiou no meio do seu sofrimento. Ele confiou no Pai. Ao mesmo tempo, todo o crente, mais uma vez, de forma diferente, em graus diferentes, todos temos de lidar com o nosso próprio pecado. A luta com o nosso pecado pode ser consumidora. O pecado e o sentimento de culpa são devastadores. São deprimentes. Mas Jesus é o único que nos pode livrar do nosso pecado. Jesus é o único que nos pode livrar da culpa do nosso pecado. Sabem que a sociedade moderna não gosta do sentimento de culpa. Procura escondê-la, negá-la, explicá-la, tudo com o propósito, em última instância, obviamente, de a negar. Mas sabem, por causa de Jesus, a fé cristã é diferente. Bem-aventurado, ensina-nos as Escrituras, feliz é aquele cuja culpa está diante dele. Sabem porquê? Porque nós não morremos na nossa culpa. Nós somos dirigidos ao Senhor Jesus que nos salva da nossa culpa. A nossa culpa apenas nos lembra de quem Jesus é. A nossa culpa leva-nos aos seus pés. Leva-nos em contrição. Leva-nos em confissão do nosso pecado.
A sociedade à nossa volta faz muito das pessoas. Diz-nos que as pessoas são naturalmente boas. Faz delas o que nós, por experiência e por experiência própria, sabemos que não são. Nós não somos bons. Nenhum de nós. A fé cristã enaltece uma única pessoa. A pessoa do Senhor Jesus. Na qual todas podem encontrar perdão e esperança. A sociedade diz-nos que o nosso problema é circunstancial, mas que se olharmos para dentro de nós e acreditarmos em nós próprios, nós encontramos a solução. A fé cristã afirma que nós somos o problema. Que o nosso coração, o mais profundo do nosso ser, está corrompido. Mas que se olharmos para Jesus, encontraremos a salvação. Entendem, irmãos, entendem a diferença entre as duas coisas. Porque uma procura negar aquilo que todos nós sabemos. Nós temos culpa, nós temos pecado e o problema da humanidade somos nós próprios. A fé cristã é mais realista. A fé cristã expõe o nosso pecado. Sim, nós somos os culpados. Não são as circunstâncias à nossa volta, somos nós próprios. Somos nós próprios que nos rebelamos contra Deus. Mas a fé cristã não para aqui. A fé cristã oferece o Senhor Jesus. E diz, nele a tua culpa pode ser perdoada. Se te arrependeres e colocares a tua fé, a tua confiança exclusiva no Senhor Jesus, serás salvo. Por isso, através de Jesus, ponto número 3, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Com que propósito? Vejam o versículo 16. Portanto, entremos com confiança no trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça e encontrar ajuda no tempo oportuno. Meus irmãos, o meu maior desejo é que para nós cristãos, nós possamos acreditar verdadeiramente que Jesus foi um ser humano, como tu e eu somos seres humanos. Estou convencido por experiência própria que a maior razão pela qual nós somos ou não somos muitas vezes consolados nos momentos de dificuldade é porque não nos aproximamos deste trono. Sabem, irmãos, quantas vezes nós ainda somos tentados quando algum problema ou circunstância adversa vem à nossa vida? Ou mesmo quando somos expostos no nosso próprio pecado, tentarmos resolver as coisas com as nossas forças. Quantas vezes ainda? E por isso temos de ser lembrados do Senhor Jesus. Que Ele pode compreender-nos e pode compadecer-se das nossas fraquezas. Deixem-me dizer também, se estás aqui e não és cristão, ainda não confias neste Jesus, a minha exortação para ti é simples: desiste de procurar uma solução em alguma outra coisa que não aquele que é o único no qual tu podes receber verdadeiro perdão e liberdade. Peço-te que largues aquilo em que tu mais confias e confies neste Jesus. Largues essa confiança falsa e confies no Senhor Jesus. Arrepende-te, confessa os teus pecados, confessa a tua rebelião contra Deus. Confia em Jesus para a tua salvação. E Jesus é este que nos compreende, é este que sabe. É este que é próximo a nós. É Emmanuel, é Deus conosco. Irmãos, o que é que nós sentimos quando, numa dificuldade, nós temos um amigo que nos compreende? Aquela pessoa que, quando nós falamos com ela, nós sentimos que ela sabe o que nós falamos. De que só por falarmos nós sentimos-nos consolados e confortados. Um amigo que pode nem sequer mudar 1 milímetro da nossa circunstância, mas o facto de que nós podemos encontrar alguém que entende, sentimos que, de certa forma, a nossa carga passou a ser partilhada com alguém. Oh, irmãos, se isto acontece com um amigo comum, pecador como nós, quanto mais com Jesus, que nos compreende de forma perfeita e tem o poder de nos consolar. E tem o poder de nos dar uma verdadeira esperança. O meu desejo é que nos momentos mais difíceis, o encontro com Jesus, Deus homem, nos possa trazer este verdadeiro consolo. Aquele no qual nós podemos encontrar uma verdadeira paz e segurança e alegria e esperança.
Não é uma segurança nem uma paz do estilo que este mundo oferece. Romantizada, falsa, materialista. Mas uma esperança real, que não está dependente das nossas emoções. Não está dependente das nossas circunstâncias ou dos nossos altos e baixos. É uma fé que está segura e enraizada em quem Jesus é, não nas nossas variações emocionais. O meu desejo é que, nos momentos em que o nosso próprio pecado nos esmaga, nós possamos encontrar neste homem Jesus o perdão e a transformação que nós necessitamos. O meu desejo é que nós possamos esmagar os nossos ídolos, onde nós colocamos a nossa confiança. Que nós possamos largar as nossas desculpas, aquelas desculpas que nos afastam de Jesus, mas que nos impedem de receber uma verdadeira ajuda. Que nós possamos ser consolados com a própria palavra de Deus. Que nos possamos juntar ao apóstolo Paulo e perante este Jesus, perante aquilo que Deus fez através dele, nós possamos, tal como vemos registado em Romanos 8, 31 a 39, pensar sobre quem é o nosso Senhor, pensar na sua perfeição, pensar na sua suficiência, pensar na sua excelência, pensar no nosso Deus, que é gracioso e amoroso, mas também justo, e de pensarmos na grande salvação que temos e perguntarmos então, como lemos em Romanos 8, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma alegria incomparável. Esta é uma esperança que o mundo não pode dar. Esta é uma paz que é certa, que não está dependente das circunstâncias da nossa vida. Não está dependente da nossa fraqueza. Não está dependente do que os outros possam ou não possam fazer. Estamos seguros no Senhor Jesus. Estamos seguros no amor do nosso Deus. A pergunta é, por que é que continuamos ainda a confiar em tantas outras coisas que não o Senhor Jesus? Porque continuamos então nós a procurar soluções para a nossa vida, de acordo com as nossas capacidades. Confiemos nele, porque ele é capaz. Confiemos nele, porque ele é a solução para o nosso principal problema. E ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso Deus. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te, porque não existe nenhum outro como tu. Não existe nenhum outro Deus. Tu és o único Deus. Não existe nenhum outro que seja soberano como tu és soberano. Todas as coisas estão nas tuas mãos, visíveis e invisíveis. Tu criaste elas todas. E nós também. Agradecemos ao Pai porque não estamos seguros em nós. Estamos seguros em Ti. Estamos seguros na Tua palavra. Estamos seguros naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ó Pai, ajuda-nos a compreender esta grande verdade.
Ajuda-nos a crescer em confiança, em fé. Ajuda-nos a crescer em arrependimento e em santidade. Para que em todas as coisas nós possamos continuar a crescer, que a nossa alegria possa aumentar, que a nossa esperança seja fortalecida. E que ao mesmo tempo, à medida que nós somos transformados à imagem do Teu Filho Jesus, a glória te seja dada a Ti, porque só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. E por isso nós louvamos-Te e adoramos-Te, no nome do Senhor Jesus. Amém.